Eu vou apresentar um problema de geometria, que ele é bem algébrico, tá? E ele fala o seguinte, tá desenhado aí um triângulo equilátero. Então, a gente tem A1, A3, A2, um triângulo equilátero. Eu tenho os eixos cartesianos, x e y, esse aqui é um x, não parece, mas é. E eu tenho um ponto P em qualquer lugar desse primeiro quadrante aqui. Vamos lembrar que, quando a gente tem o plano cartesiano, esse é o primeiro quadrante, esse é o segundo, terceiro e quarto. Então, se o ponto P está aqui, ele tem coordenadas x e y positivas, porque ele está no primeiro quadrante. O fato desse triângulo ser equilátero, ele é muito importante. Primeiro, porque eu tenho certeza que esse ângulo aqui mede 60, esse também. No problema fala que aqui vale B, Bzinho. E que O é o baricentro do meu triângulo. Vamos lembrar que triângulo equilátero, baricentro, ortocentro, circuncentro e incentro são a mesma coisa, somente no triângulo equilátero, hein? Pode se enganar com isso não. Então, ao mesmo tempo que isso aqui é uma mediana, é uma mediatriz, é uma bissetriz, é uma altura, e aqui tem 90 graus. Então, o que acontece? Como A1B é minha altura, a altura de um triângulo equilátero é lado raiz de 3 sobre 2, certo? E, como ao mesmo tempo ele é o baricentro, tem uma propriedade muito legal, que está na proporção 2 para 1. Então, quer dizer que isso aqui é 2/3 do total. Então, aplicando isso, eu tenho que esse pedacinho A1O vale B raiz de 3 sobre 3. O que isso quer dizer? A coordenada x de A1 é 0. Né? No eixo x, ele está em cima do eixo y. Mas a coordenada y, o ponto então, a gente teria 0. E o y aqui seria justamente essa altura, que é esse B raiz de 3 sobre 3. E o que acontece? Como A3, 2 é um lado, e isso aqui é uma mediana, uma mediatriz, a gente pode chamar de várias, né, de uns 4 nomes. Divide esse lado no meio. Então, daqui até aqui eu tenho B dividido por 2, e daqui até aqui eu também tenho B dividido por 2. Então, se você for pegar a medida do ponto x aqui para A2, vai ser B sobre 2, e aqui também vai ser B sobre 2, só que vai ser negativo. E a coordenada y para A3 e A2 vai ser negativa e vai respeitar aquela mesma proporção, só que agora vale 1/3, né, da altura. Então, automaticamente a gente vai ter a coordenada de A3 como de acordo com o eixo x, a metade do lado e 1/3 da minha altura. E o A2, a única coisa que muda são os sinais, né? O A3 ele está no terceiro quadrante, então x e y são negativos, e o A2 está no quarto quadrante. O x é positivo, o y é negativo. Mas o legal é o seguinte, o exercício fala que a gente sabe a distância D1 de A1 até P, a distância D2 de A2 até P, a distância D3 de A3 até P, e a gente conhece o valor de B. E ele quer saber quanto que vale Dzinho a partir disso que a gente tem. Quem que é o Dzinho? É a distância de P até o ponto O, que é o centro aqui, a coordenada 0, 0. Então, o que acontece? Distância entre dois pontos é calculado como D ao quadrado é igual a coordenada x1 menos a coordenada x2 ao quadrado, mais y1 menos y2 ao quadrado. Então, eu fiz isso com D1, certo? E como aqui era 0 menos x, eu já deixei x ao quadrado. Eu fiz isso com D2 e eu fiz isso com D3. Uma coisa muito importante. Aqui a ordem não importa aqui dentro. Tanto é que no D3, olha só. Aqui, tá vendo? É negativo. Então, eu fiz questão de colocar o B sobre 2 aqui, porque menos com menos dá mais. Então, eu vou ter uma coisa tudo positivo. Eu acho mais, visivelmente, melhor de trabalhar e tudo mais. E por que a ordem não importa?
Porque se os dois forem negativos, eu vou somar. Se os dois forem positivos, eu também vou somar. Independente de sinal, qualquer coisa elevada ao quadrado é sempre positiva. Vamos lembrar que nós não temos distância negativa, tá? Não em matemática. Em física você tem, porque você tem direção e sentido, a gente não tá tratando disso aqui. Então, a distância que eu quero, que é a PO, né? Distância de P até O, é x ao quadrado mais y ao quadrado. Você fala, mas você não aplicou na fórmula. Apliquei. Só que o meu x2 e o meu y2 é o ponto 0, 0, que é do O. Então, eu posso ignorar, certo? E aí, eu fiz alguns truques de mágica, vamos assim dizer. Mentira. Olha só, se você reparar, esses dois são iguais. Então, o que eu fiz? Eu diminuí o D2 menos o D3 para poder cortar isso. E isolei o x. Então, na verdade, o x é D ao quadrado, é o D3 ao quadrado menos D2 ao quadrado sobre 4B. Sem reparar nessa bagunça maravilhosa, eu tentei isolar o y também. Mas aí eu tive que resolver usar quadrados aqui, que eu desenvolvi tudo, certo? Quadrado primeiro, mais ou menos, né? 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E eu percebi que quando eu somava D2 ao quadrado mais D3 ao quadrado, eu tinha 2x ao quadrado, 2y ao quadrado. Então, para cortar isso, eu diminuí 2D1 ao quadrado. E aí eu consegui isolar o y, sendo que o y é D2 ao quadrado mais D3 ao quadrado, menos 2 vezes D1 ao quadrado sobre 2B raiz de 3, tá? E com uma outra observação, eu percebi, quando eu desenvolvi elas, primeiro eu somei D2 com D3 para ver se dava alguma coisa. Aí deu esse negócio enorme. Aí, o que eu fiz? Eu falei, não, eu vou tentar somar o D1. Quando eu fiz isso, olha que legal, deu para cortar aqui, certo? Aqui eu já tinha cortado essa parte. Quando eu faço isso, eu consigo isolar o x ao quadrado mais y ao quadrado. Eu ponho 3 em evidência, passo dividindo, passei esse b para cá subtraindo. E como x ao quadrado mais y ao quadrado é d ao quadrado, e aqui eu não tenho nada além do que ele falou que ele já sabe, ele falou que sabe d1, d2, d3 e o b. Então, fazendo a operação inversa, eu achei quanto que vale a distância. Então, eu posso aplicar o cosseno, porque eu sei o x e sei o d. Depois eu aplico a operação inversa, porque se eu sei o valor do cosseno de θ, eu consigo descobrir o ângulo. Tem tabela para isso, inclusive. Ou pela tangente, porque eu sei o y e o x. Mas eu ainda estou tentando fazer uma resposta mais elaborada, vamos assim dizer.